Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, te adorando, louvando o Seu nome. Agora, Pai, queremos ouvir mais a Tua palavra. Já temos ouvido e queremos continuar ouvindo. Fala mais conosco, Pai, dentro de nossos corações. Ah, como precisamos de Ti, como necessitamos escutar a Tua voz docilmente dentro de nossas almas, docilmente dentro de nossos corações. Cura, Pai, cura os enfermos, enfermos do físico, enfermos do espírito, enfermos da alma. Traga, Pai, mais de Cristo para dentro de nós. Nós precisamos muito do Senhor, muito da Sua misericórdia sobre nós. Com o perdão de nossos pecados te pedimos, abençoa-nos, fala conosco. Sua voz, Pai, ela muda quadros, ela muda espíritos. Sua voz faz a diferença, a grande diferença. Ajuda-nos humildemente ao pé da cruz, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Boa noite com Jesus, irmãos. Bom ver vocês. É muito difícil essa fase a qual estamos atravessando. Oxalá que todos entendessem isso. Eu temo, o que eu muito temo, estou temendo, é que as pessoas estão acostumando assim. Isso não é bom, acostumar sem congregar, sem vir aos cultos. Não pode, é lei da saúde pública, 30% da igreja que deve vir, acima de 60 anos, os que estão em vulnerabilidade de saúde não pode vir, reunir. Porém, eu temo que isso leve as pessoas a se acostumar. Isso é muito, muito sério, porque o diabo usa estes meios para inserir seu veneno chamado comodismo. Grande veneno que o diabo está inserindo nos crentes, porque o mundo já se naturalizou. É o comodismo. Todo mundo dentro de casa, dia e noite, maior parte. Não alterou nada, ninguém está lendo Bíblia mais do que lia, ninguém está orando mais do que orava. A coisa está do mesmo jeito, comodismo, acostumando. E ouve mais notícias do que leem a Bíblia, do que leem a mensagem. E aí o coração fica vazio de Deus. Se precisar de uma intervenção de Deus para curar alguém da família, a fé está pequena, fraca. Para proteger o lar, a fé está fraca. Porque está havendo pouca alimentação na alma. Pouca alimentação na alma. E é em momento sério, este é um momento muito sério, de crise. Crise psicológica, crise. Porque as notícias são dioturnamente. Eu não creio, irmão Edinho. Eu estava falando com o diácono ali fora, e eu não creio de jeito nenhum que estas empresas de noticiários, estas, como é que fala? Essas... emissoras que espalham notícias, televisão, rádio, eu não creio que elas estão fazendo isso de graça. Não creio que elas estão fazendo isso de graça.
Elas têm que pagar os funcionários delas. Se tornou uma propaganda hoje. Elas estão fazendo isso 24 horas, só em torno disto, em torno disto. Isso não é de graça. Elas têm que pagar os empregados, têm que pagar as despesas de luz, energia, funcionário, e os diretores ganhar seus dinheiros. Há uma força política por detrás que está ganhando milhões em cima disto e patrocinando emissoras para falar só sobre isso. Porque quanto mais caso, já foi, isso é lei hoje, forçadamente se tornou lei. Quanto mais casos de vírus infectado, de pessoas infectadas naquele estado, mais dinheiro vai para aquele estado. Quanto mais caso é levado em número de doença naquele município, mais dinheiro vai para aquele município. Ontem, falando com o irmão lá de Periperi, ele dizendo: aqui na nossa cidadezinha foi publicado 2 casos de pessoas contaminadas. Pura fake news. Não existe ninguém contaminado aqui. Mas para vir dinheiro para o município teve que publicar, colocar 2 casos aqui na nossa cidadezinha aqui de Periperi, da cidade ali. E nós ouvindo isto 24 horas por dia, a cabeça fica desse tamanho. E o espírito perturbado, de pânico. Porque se eu ouvir isso, não tem como o espírito não ficar perturbado. E mentira, outro dia descobriram um caixão cheio de pedra, sepultaram um caixão cheio de pedra, não tinha ser humano. Gente, o diabo está por detrás disto. E minha preocupação é esta: será que tem eleito preocupado com a alma? Com a alma? Ou preocupado com o que está acontecendo? Está acontecendo, gente, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O eleito está, irmão, mas existe muito eleito enganado. Eleito enganado, tem demais disso. Eleito enganado, enganado com notícias, quando deveria estar focado em coisas da alma. O que me preocupa é isto, irmão Guilherme. O que me preocupa é isto: eleitos enredados com coisas que não é de sua conta, de nossa conta. Isso deixa a gente preocupado como pastor, porque como que o pastor não vai preocupar? O diabo está por detrás disto. Para quê? Para enredar os membros da igreja do pastor. Esfriar, enredar com o quê? Com comodismo e esfriar. Esfriar. Esfriar a fé. Esfriar o espírito, esfriar a fome de Deus, a fome de Deus. Não venha me dizer que estão lendo mensagem, não estão, gente. Eu tenho conversado com muita gente, eu fico assim caladinho só observando. Não estão preocupados com ler mensagem nem ler Bíblia, mas em ver notícia. Esse dia eu visitei um irmão na chácara, televisão dele ligada 24 horas por dia. E a mensagem, ele trouxe a mensagem lá: pastor, o senhor lembra dessa mensagem? A mensagem que eu leio todo dia. Esse é sinal que ele não lê, para ele é antiga. Não, gente, não pode ter mensagem antiga para nós, não. As mensagens do irmão Brando tem que ser todas novinha. Novinha. Ah, essa mensagem antiga eu lia quando eu comecei na fé. Não, gente, não tem mensagem antiga. Mensagem é todas novinhas, nós temos que estar sempre lendo. Aí Jesus grita. Jesus era profeta. Olhando para o nosso dia, ele grita: porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ele falou isso, parece que ele vivia hoje. Parece que ele vivia hoje. Está escrito lá em São Mateus, em São Lucas, os 3 evangelistas escreveram essa mesma frase. Porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra?
que qualquer coisinha tira o nosso foco. Qualquer coisinha tira nosso foco espiritual. Oh Deus, ajude a nós. E o diabo conhece o nosso ponto fraco. O problema é este. Ele conhece o ponto fraco dos humanos, que é informação. O ser humano gosta de ser super informado. E o diabo, sabendo desse elo fraco, ele enche de informação. Enche de informação. E aí a gente adere a essas informações desnecessárias para a alma. É uma mentiraiada que depois você descobre que a maioria é tudo mentiraiada e filhos de Deus envolvidos com isso. Deus ajude a nós a estar separado. Se o arrebatamento viesse hoje, quem de nós subiria? É a grande pergunta. Quem de nós estamos atento para o arrebatamento? Quem de nós? Da nossa família, da nossa casa. Oh Deus, e se essa coisinha, esse vírus já tem feito esse desastre espiritual na noiva, não estou falando de gente lá de fora não, no meio de eleitos, que eu não creio que nossos irmãos não são eleitos, mas estão enredados. Se esse vírusinho trouxe tantos prejuízo espiritual para os eleitos, já desbaratou tanto a atenção dos eleitos, e quando vier o vírus maior que é lá da doutrina da mãe velha? Esse vírusinho já foi o suficiente para pôr eleito dentro de casa, crendo nessas notícias. E quando vier esse espírito maior lá, que vai prender mesmo dentro de casa, não vai deixar ir na igreja de jeito nenhum. E se for, vai ser morto. Hoje é multado, mas lá vai ser morto. Metralhado. Hoje é multado. Já existe vários estados com essa lei seca aí que multa. Como é que chama a lei aí, essa coisa? Vários estados já estão aderindo a ela. Mas lá vai ser morto. Quem pegar congregando, isso está pertinho. Essa segunda etapa, essa aqui é a primeira etapa, é física. A segunda vai ser espiritual. Isso foi o 7º anjo que profetizou. Quem tem profeta sabe as etapas de tudo que vai transcorrer sobre a terra. O governo nacional não sabe, porém quem tem profeta sabe. Oh Jesus, acenda a nossa luz, acenda a nossa luz espiritual, acenda a nossa lâmpada, Pai. Onde está, Jesus? Onde está aquela revelação de eleição? Onde está? Revelação de eleição. O diabo está trabalhando, irmão Guilherme, terrivelmente para confundir a mente de todos quanto eles puder, porque ele já é um confuso. O Lúcio já é um grande confuso. E ele quer confundir a mente de todos quanto ele puder, porque ele não quer ir para o inferno sozinho, ele quer levar mais gente. Quanto mais gente ele levar, para ele é vitória contra Deus. E o que preocupa é isto, Senhor. O que é que está me influenciando mais na terra hoje? O que é que está me chamando mais minha atenção? Irmão Brana, pregando a mensagem era de Pérgamo. Uma frase, ele deixa uma frase lá que eu nunca esqueci dela desde a primeira vez que eu a li. Ele disse: eu gostaria de saber quantos realmente estão impressionados com a palavra de Deus. A era de Pérgamo, ele fala isto. Eu gostaria de saber. Isso foi no tempo dele, ele pregou essa mensagem em 1960, 62, as eras. E hoje, se ele vivesse hoje, aí que ele falaria isto 1 milhão de vezes. Eu gostaria de saber
Quantos realmente estão impressionados? Impressão, isso me causa impressão. Impressionado com a palavra de Deus, porque hoje, infelizmente, estamos impressionados com o que o diabo está fazendo. Mas com a palavra de Deus, pouca gente está impressionada. Pouca gente. Com o gol do diabo, o mundo inteiro está impressionado. E ouvindo notícia 24 horas, cada emissora de rádio, de televisão, de internet, transmitindo 24 horas por dia. Só o que o diabo está fazendo. Só o que o diabo. E crentes da mensagem ouvindo, participando assiduamente, que às vezes nem pisca o olho. Bom, Brana disse: eu gostaria de saber quantos estão impressionados com a palavra de Deus, com o que Deus está fazendo. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Eu devo fazer para mim, você deve fazer para você. Irmão Zeferino, bom te ver. Deus te abençoe. Deus abençoe. Vocês que estão em casa, não podem vir. Cuidado, gente. O diabo não está brincando com esta oportunidade. Esta é uma das grandes oportunidades que ele teve. E ele vai ter outras mais, que isso não vai ficar só assim. Outra nação vai revidar e vai criar outro vírus. O irmão Brana profetizou isto. O fim do mundo seria guerras de vírus. Eu já li para vocês aqui as mensagens ele profetizando. Esse é o começo das dores. Mas saiba, gente de Deus, o diabo está gostando deste cenário. Porque ele está atingindo os seus intentos. Chamar as pessoas para si, para adorar a ele. Pastor, adorar o diabo? Sim, adorar os feitos dele. Fala-se mais no que o diabo está fazendo do que no que Deus está fazendo. Fala-se mais. Hoje o comentário está sendo universal. Onde você vai, não é só no Brasil. Não é só no Brasil, é universal. Fala-se mais, o assunto mais falado na terra é o assunto do que o diabo está fazendo. Estão adorando ele. Quando você fala da coisa, você está promovendo aquela coisa. Quando você fala da doença, você está promovendo aquela doença. Quando você fala daquele mal, você está promovendo psicologicamente, seu psicológico concebe aquilo e fica promovendo aquilo. Você promove as coisas naquilo que se fala, que se pensa. Nós somos pessoas influenciáveis. Influenciamos e somos influenciados por aquilo que vemos, que lemos, que ouvimos e assim por diante. Diz-nos o nosso profeta. Ô irmão Israel, Deus tenha misericórdia de nós e nos desperte as nossas almas, porque o diabo está batendo palmas bem estralado. Irmão Edinho, o diabo está batendo palma bem estralado. Ele disse: estou conseguindo o meu intento, tirando o povo da leitura da mensagem da Bíblia, e o povo mal informado de Deus, é mais fácil, é mais prático para eu matá-los, espiritualmente falando. Ele está batendo palmas, ele está feliz com o cenário. O pastor, ele tem que ter perspicácia profética, ele tem que ver a temperatura espiritual. Elias, ele foi duro quando ele entrou no cenário, porque a temperatura espiritual era adorar Jezabel, obedecer Jezabel,
era ficar atrás de Jezabel, o próprio Acabe, marido dela, curvado aos pés dela, obedecendo a ela. E Elias foi o medidor de temperatura espiritual e deu duro contra aquele sistema da época. Ajuda-nos, Pai. Nós mesmos medir a nossa temperatura espiritual. Irmão, isso é individual, isto é individual. Nós, indivíduos, devemos medir a nossa temperatura espiritual. Deus, a temperatura está caindo. Vamos ler a Bíblia, irmãos, vamos ler a Bíblia. Apocalipse 6, verso 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, no caso é o primeiro, João disse: olhei e ouvi um dos 4 animais, no caso é o boi, não é? Ou o leão, que dizia como em voz de trovão, a voz de Deus: vem ver, denunciando o cavaleiro do cavalo, desse primeiro animal, o cavalo branco. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada, porque ele não tinha, foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Jesus, ajude a nós ter a visão deste leão, para discernir o espírito da hora, e denunciá-lo, dizer: vem ver. Um culto é isto, Deus, um culto é denunciar o diabo. O culto que não tem denúncia do diabo não é culto. Ajuda-nos, Pai, ser mais revelados, ter revelação da hora que estamos vivendo. Perdoa-nos, anima-nos, encoraja-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, podeis assentar. Primeiro selo, estamos lendo, não é? Parágrafo 263. Nós descobrimos o que significa o trovão. Já descobrimos, trovão, isto é perfeito, sabemos disso. Veja, o trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto. Trovão é a voz de Deus. Irmãos, nós devemos ter a sensibilidade do Espírito Santo para que cada culto seja um trovão em nossos corações. O grande problema é que nós acostumamos com os cultos e não troveja mais em nós. Tornamos comum um culto. Trovão é a voz de Deus quando o selo foi aberto. Cada culto, o selo é aberto, ou seja, é revelado para nós. Eles foram pregados em 1963, mas ele está sendo aberto dia após dia para o eleito. Através da sua aproximação com Deus, você vai vendo a coisa mais clara. Você, como olhar no espelho, você fica longe do espelho, você não te vê mais detalhes. Mas quanto mais você se aproxima do espelho, você vai ver mais detalhes da sua forma, do seu físico. Assim é nós, o crente e a palavra. Quanto mais nós aproximamos da revelação, da palavra, nós vamos entendendo melhor o que é a palavra. Por exemplo, o plano da redenção está na terra desde antes da fundação do mundo, disse Paulo em Efésios capítulo 1, verso 3, 4, 5, 6. Estava na mente de Deus o plano da redenção. Porém, agora, só agora, no final da última era, é que está sendo revelado. Por quê? Porque Deus, no final dessa última era, subiu sua igreja em uma plataforma espiritual mais alta, para ela ver a coisa com mais nitidez. E se nós não subir nessa plataforma, irmãos, nossa mente não vai passar de uma mente denominacional. Veja, o trovão foi a voz de Deus quando o selo foi aberto.
Continua sendo a voz de Deus, cada culto. Nunca, por amor da sua alma, meus irmãos, deixa eu falar, nunca te acostume com o culto. Nunca vos acostume com a palavra de Deus. Ela deixará de ser trovão para você. Isso é muito ruim para as nossas almas. Ao ler a Bíblia, ao ler as mensagens, e não ter nenhuma novidade para a nossa alma naquilo que lemos. Isso não é bom para nós. Cada vez que você lê a Bíblia, a mensagem, deve te encher de novidade. Opa, parece que eu nunca vi isto. Parece que eu nunca vi isto. Parece que eu nunca vi isto. Isso é trovão. Você vê trovão em cada parágrafo da mensagem. Você vê trovão em cada versículo da Bíblia. Trovão é a voz de Deus. Você vê a voz de Deus em cada vez que você lê a Bíblia, lê a mensagem. Cada vez que você vem ao culto. Deus ajude-nos a manter o espiritual mais elevado. Mais elevado. Mais elevado. O espírito do comodismo está tomando conta de todos os seres humanos na terra. Comodismo. Isso é normal. Isso é normal. Isto é profecia, cumprimento de profecia. Domingo na escola dominical, ouça a escola de domingo passado de novo. Lemos Bíblia, profecias da Bíblia, e vendo se cumprir diante de nós. 264, parágrafo 264, primeiro selo que estamos lendo nesta noite. O profeta prossegue. Agora, o que significa o cavalo branco? Agora é aqui onde entra a revelação, não a interpretação, mas a revelação. Eu simplesmente estou tão certo disto como estou aqui de pé, sabendo que isto é a palavra. Irmão, nós temos um líder muito convicto. Nosso líder, chamado William Marion Branham, ele não brincou com o nosso sentimento, não, com a nossa inteligência. O que ele aplicava em suas pregações não era nada dele, era a coluna de fogo, próprio Deus, que trazia para ele, e isto fez do ministério dele se tornar um ministério muito diferente dos ministérios dos outros anjos da terra hoje, que são os pregadores reverendos. Todos são anjos, mas o ministério do sétimo anjo é diferente. Nos dias de Abraão tinha 3 anjos, mas o ministério daquele que veio a Abraão foi diferente. Nos nossos dias tem centenas de anjos. No Brasil tem centenas, anjos renomados. Porém, o ministério do anjo que veio ao eleito é diferente. É diferente. Agora, Deus ajude nós a captar a diferença. Esse é o meu desespero. Ajuda nós não perder de vista, irmão Edinho, a diferença que no início da fé a gente observava, mas ao passar dos anos o diabo vai jogando um comodismo e por fim vai dizer, é a mesma coisa, falou de Jesus, está bom. Não, gente, o ministério é diferente. Grande perigo é acostumar com o perigo. 265, o profeta agora dá o seu testemunho de primeira mão, ele concordando com os anjos teológicos, pregadores, que são anjos. 265, eu li todos os livros que pude encontrar a respeito disto, dos selos.
E a última vez que eu estava, tentei entrar nisto, apenas ensinando, cerca de 30 anos atrás. Eu tomei o livro, Apocalipse. Alguém havia me dito que os irmãos adventistas tinham mais luz a respeito da segunda vinda de Cristo do que qualquer outra pessoa das demais. Então, eu tomei alguns de seus bons livros para lê-los. E eu apanhei o livro de Smith sobre Daniel, de Revelações, e ele diz que este cavalo branco que seguiu, por ser branco, ele simbolizava um conquistador. E nesta conquista, muitos de vocês, irmãos adventistas aqui, conhecem o livro, Daniel, escrito por eles. E muitos outros de vocês também já o leram. E li outros 2 ou 13, e eu não pude. Há mais 2 livros que li, e os 2 homens concordavam que aquilo estava correto. O irmão Branham bate no púlpito 5 vezes. Eram ótimos ensinadores, ótimos anjos, supostos a ser os melhores, com melhor luz, mas em entendimento. Então eu pensei, bem, se eu não sei, eu apenas direi o que eles disseram. Tentarei ensinar isso desta maneira que eles ensinaram. Aí fica tudo igual. Aí até aí fica tudo igual. 266, e eles me deram uma explicação muito boa disto, e o que isto realmente significava, e eles diziam, agora aqui está o cavalo branco. E um cavalo branco é um poder, um cavalo de batalha, e diziam, o homem que se assenta sobre o cavalo branco era o Espírito Santo. Muito boa a palavra, a interpretação deles, que seguiu adiante na era primitiva e conquistou aquela era para o reino de Deus. Cavaleiro de cavalo branco de Apocalipse 6. É a interpretação que os teólogos da época deram, e o irmão Branham ainda não tinha aquele encontro com Deus, da coluna de fogo, a comissão dos 7 anjos que veio a ele em 63. Ele disse, esse é o mais aproximado ensinamento que eu já li, então eu vou pregar isto. Até então. Ele tinha aí ele prossegue sobre os ensinadores. Ele tinha um arco em sua mão, o cavaleiro do cavalo branco, cujo significado era como um cupido. Ele atirava flechas de amor. Não sei se matar os outros é flecha de amor. Flechas de amor nos corações das pessoas, o amor de Deus, e ele conquistava. Eram os livros que o irmão Branham lia dos teólogos da época, e até hoje os teólogos sustentam isso. Aí no 267 o irmão Branham disse, agora, aquilo soou muito bom, mas hoje, depois que o irmão Branham teve a visita dos 7 anjos, a comissão veio a ele, a coluna de fogo veio a ele, ele disse, mas não é a verdade. Agora, o irmão Branham, em 1963, quando ele pregou esse primeiro selo, ele disse, agora, em outras palavras, agora eu entendi a diferença da coisa. Irmão Edinho, igreja preciosa, irmãs, você só entende a diferença da mensagem com ismo, com denominação, com teologia, é só se você entrar mais profundo em Cristo. Se você não entrar, vai ficar igualzinho o irmão Branham na sua primeira etapa. Vai pegar os estudos mais lindos, mais brilhantes dos teólogos e vai dizer, isso é o suficiente. Mas nós temos que crer que somos eleitos, gente. E eleito não é uma Maria vai com as outras. Tem algo fazendo falta. Eleito nunca. Me conte na Bíblia algum tempo, alguma época que eleito predestinado de Deus
alimentou de teologia humana, interpretação humana. Todo o tempo, Amós capítulo 3, verso 7. Deus usou profeta para alimentar eleito. Profeta é o instrumento de Deus para alimentar eleito. Filho e filha de Deus se alimente com a comida ministrada por profeta, não profeta humano, profeta comissionado, autenticado. Porque no inglês a palavra profeta quer dizer pregador. Mas eu estou falando não de um dom profético, mas de um ofício profético, que é muito mais elevado do que um mero dom. Aquilo hoje eu entendo, é o 267, não é a verdade. Não, Senhor, sim, não era. Branco significa justiça. Nós sabemos disto. O branco significa justiça, pureza. Aí você veja por que o pastor Adalto não faz casamento de moça. Pelo menos pede para a moça que não é mais virgem não vir de branco no casamento, porque o branco tem um significado de pureza, virgindade. Eu faço, porque pode mentir. Eu não vou, não, eu creio nas pessoas, eu faço. Mas o que eu peço é porque isso não é bom para você. Isso não é bom para a sua alma. Vim mentindo, você colherá a consequência ruim de mentir na casa de Deus. A sinceridade, irmão, é bom para você, é bom para a sua alma. E eu vou entrar do jeito que eu mereço entrar. Muito melhor se eu fosse uma moça e tivesse a infelicidade de ser tocada, eu teria muito mais orgulho de vir com uma veste de outra cor do que a de branco, porque pelo menos eu não estaria querendo tampar o sol com a peneira. Estaria sendo sincera. E no mínimo, nós ser sinceros, irmão, Deus nos honrará no máximo. Deus vai dizer, olha, esse homem, essa mulher não presta não, mas ele é sincero. É igual o caso daquele evangelista, como é que ele chamava? Daniel Cury. Ele foi reprovado diante do anjo, mas quando ele foi para ser fulminado, o grande Espírito Santo parou na brecha, o Cordeiro parou na brecha e disse, Pai, não fulmine. Ele foi honesto na terra naquilo que ele podia. Ele parou por ti, pela verdade. Ele não era o que ele cria, mas ele cria em algo puro que é a tua palavra. Pelo menos isto deve haver em nós. Chama-se sinceridade. Lógico que eu não sou perfeito como eu deveria ser, como você também não é, mas devemos carregar o amor pela coisa perfeita e lutar por aquilo, porque pelo menos nisso Deus se alegrará conosco. Deus vai dizer, ele não é perfeito, ela não é perfeita, mas ela não é mentirosa, ele não é um mentiroso, ele não mente. Veja aqui, ó. O branco significa justiça, é o parágrafo 267. Nós sabemos disto. O branco significa justiça. Os ensinadores ensinam isto, que isto era o Espírito Santo. Os ensinadores denominacionais, que o cavaleiro do cavalo branco era o Espírito Santo. O cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6. Conquistando na primeira era. Mas agora veja que lindo aqui, ó. 267, a última linha. Mas a minha revelação disto através do Espírito Santo não é desta maneira. Mudou o quadro.
Até então eu pensava que era, mas quando a coluna de fogo veio e mostrou para mim, eu vi que não é desta maneira como eles dizem. Amados, queridos, você está no ministério diferente de tudo e de todos sobre a terra. Essa que é a grande verdade mesmo. Acabe não gostava de Elias. Não era porque partido propriamente dele, é por causa da mulher dele, Jezabel, que nunca cria em Elias. Acabe tinha tradição cristã. Mas o ministério de Elias era diferente de todos aqueles 400 profetas de Jezabel. Era diferente. O ministério de um profeta de Deus, de um profeta. Vocês são leitores da Bíblia, vocês sabem disto. Todo tempo na história da Bíblia, o ministério de um profeta de Deus é totalmente diferente. Eles, os outros anjos, que são anjos também, imitam, mas chega um ponto que eles não podem imitar mais. Lembra de Moisés e os magos que eram profetas de Faraó? Criaram muitas coisas que Moisés criava, só que não deu conta de acompanhar o ministério de Moisés. Os anjos profetas da terra hoje, cura divina, eles curam igualzinho o irmão Brana curava. Cura. Até ressuscitar morto. Eu creio que eles também têm dom, porque isso é dom carismático. Tem, a Bíblia diz lá em Apocalipse 13, que até fogo ela faz descer do céu. Faz. Só que não é só isto, um ministério profético. Não é só dom carismático. Dom profético é fazer diferenciar o certo do errado. Um dom profético traz luz em trevas doutrinárias e faz diferenciar a doutrina certa da errada. Dom carismático não faz diferença. Não faz, não. Dom carismático que trabalha em cima de promoção pessoal, aparência, ibope, fama. Mas dom profético, ele vai além de promoção pessoal. Ele promove, não é pessoa, ele promove é a palavra. Dom verdadeiro, dom profético, ele promove, não é pastor, não é dom de pregar. O verdadeiro ministério profético, ele promove é a palavra e leva o povo que o seguem ver a diferença da palavra com as interpretações. Agora, para entender isto é preciso entrar no espírito que o profeta entrou. Para Eliseu entender Elias, ele teve que vestir a roupagem de Elias. Para entender o William Branham, é preciso vestir a roupagem espiritual que o William Branham usou. Há muita gente que idolatra o William Branham, idolatra tanto que faz até briga se não apertar o play. É só a voz do irmão Branham que vale. Mas você vai ver a conduta deles, são difamadores, partidários. Não pode ver a falha de um que já está explodindo, pôr na boca no trombone, como que se eles também não erram, não são humanos. Só de você dizer que é humano, tem defeito. A roupagem do irmão Branham que ele usou, gente, tinha boa conduta, tinha qualidade, tinha diferença, fazia diferença. Acho lindo Billy Paul dizer, há um testemunho dele que ele fala assim: nós lá em casa da família, era difícil saber quem era inimigo do meu pai e quem não era. Ele tratava todos com decência, amor, respeito. Ele tinha grandeza na conduta.
Essa é a roupagem que o William Branham usava. Ele não se misturava com o espírito errado. Então, o irmão Branham se misturava. Não. Ele não se misturava. Porém, ele não difamava. Ele não agia com baixaria. Ele tinha a vestimenta de Coríntios 13. O amor não se porta com leviandade. Ele não só pregou Coríntios 13, ele vestiu-se de Coríntios 13. Oh Deus, me ajude a me vestir com esta mensagem. Isso a respeito de quem tem amor mesmo. Minha maior preocupação, amados, não é só pregar a mensagem, mas me vestir com a roupagem desta mensagem. Não adianta nada eu só pregar, eu vou ser só um informante. Informante, o que adianta você dizer: pastor Adalto, eu quero ir para o Rio de Janeiro? Eu sou informante, pega a BR-040, não saindo dela vai sair no Rio de Janeiro. Informante, e eu nunca for. Sou um mero informante. Não, isto é diferente. Me ajude a vestir a roupagem que William Branham vestiu. Roupagem da verdade, da revelação. Roupagem espiritual de alto nível. Alto nível nos dá conduta de alto nível. Quem veste a roupagem que William Branham vestiu tem conduta de alto nível em quaisquer circunstância da vida. É assim. É assim. Ó Deus, vista nós. Vista nós. Vista nós. Para quando o Senhor vier, não nos encontre nu, como a era de Laodiceia, em Apocalipse 3,17, está nua de Deus, nua espiritualmente, nua de Deus, da vestimenta de bodas, nua de vestimenta de casamento. Cada culto, amados, cada culto, estamos costurando, cosendo, fazendo, construindo nossa roupa de núpcia, de casamento com Ele, com Ele. Por isso que nunca te acostume com o culto. Cada culto você tem que voltar para casa sentindo: hoje eu costurei um pouquinho mais da minha veste de noiva, minha veste espiritual. Consertei o que eu tinha feito errado e estou costurando de novo. Segredo, pecado. Escute isso, já falei isso muitas vezes e vou falar até o arrebatamento vivo. Pecado não é errar. Pecado é concordar com o erro, é relaxar. Isso é que é pecado. Isso é que irrita a Deus. Errar, só de você dizer que é humano, você está sujeito. Irmão Branham mesmo disse: eu erro 10.000 vezes por dia. Porém, 10.000 vezes por dia eu me reprovo. Eu me reprovo. Errado não é errar. Errado é concordar com o erro. Esse é o maior erro. Jesus ajuda nós a vestir-nos com esta vestimenta tão linda que William Branham vestiu. Ô irmão Edinho, eu sou um homem apaixonado por essa roupagem de Elias. Eu creio que Eliseu era apaixonado pela capa de Elias. Tanto é que quando Elias deu a oportunidade de ele fazer o único pedido, ele disse: o meu único pedido, Elias, é vestir sua capa. Manda ela para mim. Ele era apaixonado pela capa de Elias. Havia muita coisa para ele pedir quando Elias disse: peço o que você quiser, eu estou me despedindo de ti, peço o que você quiser que eu te dou agora. Mas Eliseu era tão apaixonado pela capa de Elias que ele não pensou duas vezes. Ele disse: eu quero a tua capa.
Vamos ser gente apaixonada também, igreja, pela roupagem de William Branham. Oh, irmão Branham, se o senhor fosse vivo e fosse despedir de nós e nos desse a oportunidade de fazer o pedido, eu também pediria, me dê a roupagem que o senhor usa espiritualmente falando. Me dê, irmão Branham, se estiver no seu alcance, como estava a capa física de Elias, no alcance de Elias, ele pôde atender o pedido de Eliseu. Meu pedido seria o mesmo, me dê a capa de William Branham. Me dê a roupagem espiritual que William Branham usou no curso do seu ministério. Eliseu, ele vivia apaixonado. Ele disse, oh, se eu pudesse vestir essa capa de Elias um dia. Era o desejo de Eliseu. E deve ser o nosso desejo, irmãs. Ou se eu puder vestir-me 100% com a roupagem que William Branham vestiu. É o meu maior desejo. Roupagem espiritual. Roupagem do sobre o natural. Acima do natural. Irmão Branham vivia num mundo sobre. A palavra sobre é que está acima de algo. Sobre está embaixo. Sobre está acima. O irmão Branham vivia num mundo sobre o natural, acima do natural. Os próprios filhos dele, Billy Paul dizia, meu pai, às vezes ele falava uma coisa, e na mensagem, você vai lendo a mensagem dele, pregando, às vezes ele mesmo corrigia, porque ele falava assim, sem saber o que estava falando, ele na frente, o Espírito levava, ele corrigia aquilo. Como, por exemplo, no caso de Elias, lá na Bíblia fala 7.000 e ele falou 700 por algumas vezes, e o Espírito levou a corrigir. O Billy Paul disse, ele vivia num mundo sobre o natural. Quem não tiver o Espírito que ele tinha, não vai entender nem suas mensagens. Por isso que tem muitos intérpretes da mensagem que cria tanto ismo, porque pega pontos que às vezes ele falou assim, quando ele estava no mundo do sobrenatural, como por exemplo Apocalipse 21. João, o apóstolo, também entrou tanto no mundo sobrenatural. Apocalipse 21, João começou a dizer, disse lá, e o mar já não existe. Ora, o mar existe até hoje. João falou isso há 2000 anos atrás. Quem não entrar no mundo sobrenatural de quem entrou, vai criar doutrina errada. E o anjo levantou, e o cordeiro já levantou do trono. É porque ele entrou no mundo sobrenatural e viu lá na frente, o cordeiro, quando terminou de redimir o último, levanta do trono, toma o livro e vem redimir. Aí cria doutrina, o cordeiro já levantou do trono. Não tem mais sangue, não tem mais intercessão, porque o cordeiro já levantou do trono. Porque não entra no espírito de William Branham para entender em que ordem ele está colocando tal palavra. Em que tempo do verbo. Amados, ir para o céu é só quem tem o Espírito do céu. Se não tiver o Espírito do céu, ninguém vai. Ninguém vai. E a minha preocupação é sobre o despertamento dos eleitos. Estamos sendo influenciados pelos espíritos da terra e estamos tendo pouca influência com o espírito do céu, da palavra, de William Branham. Tenha medo de falar, não. Está falando que tem que receber o espírito de William Branham, idolatrando William Branham. Não, gente. Vocês me entendem do jeito que quiser, os críticos. Quando eu falo espírito de William Branham, é a mesma coisa de ter falado espírito de Elias. O espírito de Elias era o espírito de Cristo. O espírito de William Branham é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo. É o Espírito que morava nele.
Era o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus não era do homem Jesus, era o Espírito do Pai, Deus, Espírito Santo. Mas o homem natural você tem que explicar direitinho, senão não entende nada. Oh, irmãos, é hora de nós sairmos do campo natural, porque é hora do arrebatamento. É hora do arrebatamento. Entrar mesmo véu adentro, no campo do sobrenatural. Entramos no princípio das dores e o mundo está pago. Não vai me dizer que não está, porque as evidências estão claras. Estão pagos para publicar mentira, palavras, afirmações enganosas, mentirosas, para enganar mais dinheiro. E o diabo batendo palma por detrás disso. Eu ganhei, essa foi uma das últimas tacadas. E eu estou tendo êxito com essa tacada que eu dei agora. Estou esfriando crente igual geladeira. Atraindo a atenção dos crentes para as minhas notícias. E eles não estão interessados nas notícias de Deus, mas estão interessados nas minhas notícias. E ele lá batendo palma. Ah, Deus, acorda nós, acorda-nos, acorda-nos, acorda a igreja, acorda os jovens, as crianças, acorda as famílias, acorda nossos lares, nos acorde, Pai, nos desperte, porque o diabo está engolindo com casca e tudo, todo mundo, tudo que ele quer é seduzir e enganar, porque ele é o grande sedutor de almas. Vamos terminar aqui. Estou lendo qual, irmão Samuel? Final 267. Mas a minha revelação disto através do Espírito Santo é desta maneira. 268. Minha revelação através do Espírito Santo é: Cristo e o Espírito Santo são a mesmíssima pessoa. A palavra Cristo quer dizer ungido, Espírito Santo é a mesma coisa. Apenas em forma diferente de colocação de palavras. Então aqui está Cristo, o Cordeiro. Sabemos que ele era o Cordeiro, Cristo, Cordeiro, Espírito Santo, tudo é a mesma coisa. Ele está aqui de pé com os livros em sua mão. E ali vai o cavaleiro do cavalo branco. Vejam, então ele não era o Espírito Santo. Esse cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 6 não é o Espírito Santo, como a maioria dos doutores da teologia ensina. Mas quem falou isso para o senhor, irmão Brana? Qual seminário que o senhor formou? A coluna de fogo é que me falou. Enquanto eu estava me baseando nos seminaristas, eu também entendi assim. Mas quando ele cruzou o meu caminho, quando a coluna de fogo cruzou o meu caminho, ele disse: eu pude ver a Bíblia como uma nova Bíblia. A Bíblia fica nova para mim, irmãs, para você também. Se você entrar no espírito que viveu William Branham. A Bíblia ficou nova para Eliseu quando ele entrou no espírito, vestiu a roupagem de Elias. Ele fez a mesma coisa que Elias fez, abriu o Jordão e voltou, passou de novo. Se você quer fazer a mesma coisa que William Branham fez, vista a capa de Elias, a capa de William Branham. Você vai enxergar a verdade igualzinho William Branham enxergou. Se não vestir, você não vê. Você vai apelar. Vai apelar com o pregador, com o irmão Branham. Mas nós temos que ir embora, né, irmão Samuel? O relógio já passou da hora. Tem jeito de o senhor ler bem rapidinho aquela lista lá? Tem? O senhor dá conta? Tinha um repórter assim. Irmão Bastiana, fulano, tchau. Gente, vamos embora para casa, mas vamos meditando nisto.
Não brinque com isso não, irmão, com a hora, com os acontecimentos. É muito séria esta hora. Não te acostume com esta hora, não. É muito séria a hora que estamos vivendo. Não te acostume com os acontecimentos, não. E não te enrede, não te deixe ser levado a crer nessas mentiraiadas, ao ponto de crente da mensagem, acreditando nisso. Essas mentiraiadas que os incrédulos, que são os repórteres, muitos deles, descobriu que a maioria disso é mentira, é jogo político. Dinheiro. Tem verdade? Tem. Está morrendo gente? Tá. O vírus é perigoso? É. Temos que ter precaução? Tem. Ao chegar ali você tem que limpar os pés, usar o álcool gel, usar máscara, assentar longe um do outro, uma da outra, e usar máscara a partir da semana que vem. Todos em Brasília, é obrigatório mesmo usar máscara onde sair na rua, tem que ter. Mas você tem que saber que o pior vírus é esse que está vindo aí na frente, ó. É o vírus que vem lá do homem, lá da igreja mãe. Esse é o pior. Fechando o cerco mesmo. Esse aqui é só uma amostrazinha. Como devemos ter o comportamento diante deste. Pelo comportamento que você tem diante desse, você vai ter diante daquele que vai vir. Isso é que me preocupa. Diante deste, os crentes já estão batendo com o joelho um no outro. E diante do outro, que vai ser bala. Quem desrespeitar vai morrer. Vai morrer. Esse aqui morre fisicamente. Lá vai morrer mesmo. Poder bérico. Deus, queremos chegar aprovados, Pai, no final da estrada. Ajude a nós chegarmos aprovados. Deus, livra-nos, Pai, de chegarmos desaprovados no final da estrada. Será a coisa mais triste para mim, para vocês, irmãos, souber que o arrebatamento aconteceu e nós ficamos embaraçados aqui. Embaraçados, eleitos, embaraçados, eleitos, dormentes, eleitos, embaraçados. Perde o foco, Jesus vem e nós ficamos embaraçados. Oh Deus, ajude a nós, tem misericórdia de nós. Trabalhe, vocês têm que trabalhar para pôr o pão dentro de casa. Trabalhe, mas não deixe essas ramas das batatas te embaraçar. Mentiraiada, e você ficar até divulgando isto. Oh, morreu não sei quantas mil. Não divulga isso não, deixa só eles mentir por lá. Minta mais não. Quantos deu aí, irmão? Quantos deu? É isso mesmo. 1950 conexões. Irmãos, vocês que mandaram, nosso abraço, Deus abençoe. Muitos nomes aqui, irmãs e irmãos mandaram, aqui de Brasília, em torno de Brasília, outra cidade. É porque o relógio está passando da hora de ir embora. Então, nos perdoe. Domingo, esse senhor lê domingo, amanhã, mas hoje eu não posso. Vai tomar muito tempo, eu não podia deixar de falar essas coisas. Não é eu, é ele. Ore, irmão, ore. Nos perdoe. Deu 1950 computadores ligados que nos acompanharam. Deus abençoe. Vamos orar. Vocês vão saindo família por família. Não faça aglomeração de gente aí fora. Pegue seus carros, vão saindo. E vamos ter esse bom comportamento. Isto é natural, é humano, é físico, devemos fazer. Isso devemos fazer, não podemos ser também ignorantes, não é? Esse bichinho não tem perigo. Tem sim. Leia Eclesiastes capítulo 9, verso 2. O que acontece com o incrédulo, acontece com o crente, fisicamente. Pode acontecer, não brinca não. Porém, você tem que crer que o anjo do Senhor te protege também. E não está divulgando essas notícias, não. Você deixa só eles mentir, não menta também, não. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, agradecemos ao Senhor, Pai, por este momento qual o Senhor tem dado a nós em Tua presença, onde nós temos recebido a Tua palavra de coração, Senhor.
Deus, isto é a melhor coisa que nós temos, Pai. É poder estar num culto, Senhor, onde o Senhor tem falado boca a ouvido, Senhor. Onde nós sabemos que isto não é o homem, mas é o Espírito de Deus, preocupado com a noiva na terra, Senhor. Ó Deus, a responsabilidade pesa sobre os ombros do nosso pastor, Pai, porque ele dará conta de cada alma, Senhor, e ele tem trazido a tua verdade para nós. Muito embora, Senhor, às vezes nós nos encontramos desligados, Pai, mas o culto é para nos esfregar, Senhor, para tirar de nós aquilo que está nos atrapalhando, Senhor. E nós, Pai, recebemos isto de coração, Pai, porque nós amamos a correção, nós amamos o Senhor, nós amamos a Tua palavra, Senhor, e é por isto, ó Deus, que nós vamos voltar aos nossos lares, Senhor, agradecendo ao Senhor por todas as palavras que o Senhor tem dado a nós nesta noite, Senhor. Te agradecemos por isto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém, Senhor.